Hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Tina Zampieri. A doutora Tina é psicóloga e ela fez um doutorado em cefaleia, dor de cabeça, e é sobre isso que ela vai falar para nós um pouco mais, para entendermos, quem sabe, essas diferenças. Cefaleia, enxaqueca, tudo a mesma coisa? Ou será que tem diferença? Todo mundo tem dor de cabeça? Homens e mulheres têm dor de cabeça igual ou diferente? Então, algumas dúvidas em geral, e também o que nós podemos fazer quando temos dor de cabeça, porque às vezes pode não ser somente uma questão física, né, Tina? Pode ser psicológica também. Então, em primeiro lugar, boas-vindas. Queria agradecer a sua presença aqui nesse nosso encontro. E como é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre cefaleia? Ok. Muito obrigada pelo convite, André. Muito uma honra para mim estar aqui no teu programa, um programa tão lindo, não tão importante para o público em geral e também para áreas específicas, não é? Então, falar sobre dor de cabeça é falar sobre uma coisa que acontece com tanta frequência, não? E uma coisa tão antiga, né? Tem registros, André, de dor de cabeça lá realmente muito, muito atrás no tempo, desde antes de Cristo. Tem registros de dores de cabeça. Então, é alguma coisa que atormenta a humanidade na verdade, a humanidade de qualquer idade. Um bebê pode ter dor de cabeça, um idoso pode ter dor de cabeça, não. Você perguntou, comete igual homens e mulheres, como que é isso? Na verdade, não é igual. Nem é igual por idade e nem é igual por gênero. As mulheres, infelizmente, são muito mais acometidas por dores de cabeça do que os homens. E também a questão da idade tem uma coisa muito interessante. As dores de cabeça, elas podem começar em qualquer idade, como eu disse, desde bebê, mas, assim, em maior parte das vezes, elas começam na primeira infância ou adolescência, ou até início da vida adulta, só que aí elas têm uma história interessante. Elas tendem a ir ficando mais frequentes e mais intensas na idade jovem adulta, na idade que a pessoa está mais produtiva profissionalmente. É muito interessante isso, ela fica mais intensa, mais frequente. Tina, mas a que se deve essa mudança do estilo de dor de cabeça ao longo da vida? Tem alguma ligação com nossos hormônios ou o estresse da vida? Na sua pesquisa, o que você descobriu a esse respeito? Não a respeito de causação, é possível que tudo isso que você falou faça realmente muito sentido, não é? Até porque, né, nesse estudo mesmo que você se refere, que eu fiz, então a gente pode constatar que aquelas pessoas que têm dor de cabeça com muita frequência, elas têm realmente muito mais sintomas de estresse, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sintomas de vários transtornos ao mesmo tempo que esse que já é muito estressante por si só, que é a dor, principalmente a dor mais intensa e mais frequente, né? Porque tem aquelas... Então, como se a dor de cabeça fosse uma sinalização dessa outra dificuldade, né? Da depressão, da ansiedade, ou de uma alteração hormonal, fica ali como uma febre, que dá um sinal, tem alguma coisa errada aqui. Seria nesse sentido? Esse é um jeito interessante de olhar para isso, não? Porque a gente não tem como falar sobre causa e efeito, porque para isso são necessários estudos longitudinais, acompanhados por uma vida inteira, tem estudos que mostram a associação, sabe? Acontece isso e acontece aquilo também. Mas a gente não sabe quem é o ovo, quem é a galinha, né? Não, mas o fato é que quando a pessoa vai se aposentando do trabalho, então vamos dizer assim, as idades mais avançadas, também parece que a dor de cabeça vai aposentando. Ela vai diminuindo em intensidade e frequência. Isso é bacana, né? Uma outra coisa interessante também é que, embora as mulheres sejam muito mais acometidas por dor de cabeça do que os homens, é muito frequente que durante a gestação ela não tenha dor de cabeça, ou minimiza, sabe? Às vezes não acaba, mas tem muito menos e com uma intensidade menor.
Só que, infelizmente, depois, na hora que acaba a gestação, ela Tem tem de outras dores de cabeça. também. Uhum. Tina, como é que a gente pode entender essa, como você falou, não está claro uma causação, né? Na verdade, é multicausal, né? Pode ser muitas coisas, né? Isso, acho que deve ser uma fonte de até de, não é bem preocupação, mas assim, de um enigma para os profissionais da saúde mental e os próprios médicos, né? De saber de onde vem essa dor de cabeça. É tão interessante isso, né, André? Porque, veja, que dor de cabeça é uma das doenças mais antigas, mais investigadas, e ainda tem muito mistério com a dor de cabeça, né? Então, até um dia desses você mesmo comentou comigo, teve uma premiação recente e tal, não é? Descobertas importantes a respeito da associação do nervo trigeminal com a dor de cabeça, e isso ajuda a mapear novos tratamentos que, infelizmente, não, até agora, não são tratamentos que acabam com a dor de cabeça, né? Mas o fato, por exemplo, da pessoa diminuir em 50% a intensidade e a frequência da dor, isso já é uma diferença muito importante para a vida, né? Que, aliás, tem uma recomendação muito interessante, até mesmo antes dessa premiação atual, que na verdade é fruto de estudos que vêm vindo de 40 anos, não, que agora não, as coisas, as descobertas se intensificaram e afunilaram para alguma coisa mais específica. Mas já, isso é uma recomendação. Quem tem dor de cabeça com muita frequência, o que acontece? A pessoa faz uso de analgésico, é natural, mas só que é uma faca de dois gumes isso, porque a pessoa que faz uso de analgésico com muita frequência, por outro lado, também, ela começa a ficar refratária a esse tipo de medicamento. Aí o que acontece? A pessoa tem dor de cabeça, ela usa um tipo de analgésico, ela começa a usar sempre aquele que deu certo. Daí um tempo, isso aí não faz mais efeito, ela precisa trocar. E depois repete a história, repete a história. O que acontece? Essa dor de cabeça começa a ficar refratária. Então, é muito recomendável que a pessoa que sofre de dor de cabeça, que ela vá procurar um neurologista, preferencialmente um neurologista especialista em dor de cabeça. Ele vai prescrever um tratamento para essa dor de cabeça. E no tratamento, a pessoa vai ter a recomendação de fazer uso de medicamento diário, não importa se ela amanheceu com dor de cabeça ou não, ela precisa fazer direitinho o tratamento, que em geral dura meses, e depois o médico vai fazendo a retirada dos medicamentos. E a pessoa, às vezes, tem a sorte de minimizar bastante. Às vezes, minimiza, mas não acaba, sabe? Mas, como eu disse, diminuir a frequência e diminuir a intensidade, isso já representa um ganho muito grande para a pessoa. Mas essa ideia da dor de cabeça, de a gente tem que poder tratar, né, é importante também esclarecer que é fundamental excluir as variáveis orgânicas, né, porque às vezes pode ter um tumor, alguma coisa realmente que um risco de aneurisma e que demanda uma intervenção mais incisiva em termos médicos, né? E às vezes a pessoa pensa, então, uma dor de cabeça, eu vou só tomar aqui um analgésico e já resolve. É esse cuidado, né? É verdade. Procurar o médico sempre é muito importante, porque o que acontece diferente com a gente, não é? E que se repete, e você precisa, sim, essa é a atitude mais ajuizada, né? Procura um médico, ele vai ver o que é. E isso que você falou, aneurisma, é um dos medos mais frequentes. Você sabe que nesse meu estudo eu acompanhei um neurologista num departamento específico de ambulatório da dor de cabeça por 4 anos. E esse era um medo muito frequente que as pessoas de alta frequência de dor de cabeça tinham, sabe, de aneurisma, de alguma coisa assim. E o médico pede, realmente, tomografia, faz os exames, faz tudo direitinho, porque é como você falou, primeiro precisa eliminar causas orgânicas. Só que muitas vezes a pessoa pensa que a causa é aneurisma, e o médico, eu me lembro assim, nitidamente do médico, toda vez o paciente saiu da sala, ele dizia, mais uma vez, a pessoa tem esse medo, mas isso possivelmente é a última coisa que poderia acontecer.
sabe, de aneurisma, o que não significa que não possa ter outras coisas, e às vezes aneurisma inclusive. Então, precisa sempre procurar um médico. Mas já que nós estamos aqui no campo da psicologia, né, falando em termos da saúde mental, como é que você acha que a psicologia pode ajudar nesses casos em que a base da dor de cabeça não é identificada em termos, né, não há uma origem orgânica, não tem um fundamento orgânico que justifique? Essa pergunta é muito linda. Eu diria até, sabe, André, que não só para dor de cabeça, para as dores em geral, né? Que existe, mesmo quando tem uma causação orgânica, então vamos dizer assim, uma cota devido a isso, no entanto, a gente sofrer dor, principalmente com uma frequência alta, isso por si só é traumatizante. Então, vamos dizer assim, a pessoa que sofre de dor frequente, seja dor de cabeça, qualquer outro tipo de dor, ela pode sim ser beneficiada com a psicologia. Por quê? Ao você tratar aquilo que foi traumático pelo fato da dor frequente, ou da dor não tão frequente, porém intensa, essa pessoa sofreu perdas. Quantas coisas na vida dela ela precisou de mão, porque a dor de cabeça dela, na verdade, tem vários tipos, mas a enxaqueca especificamente, ela deixa a pessoa muito sensível à luz, ao som, a determinados alimentos, náusea, é muito sofrimento junto. Às vezes, quando é acompanhada de aura, a pessoa tem aquelas luzinhas, aquelas coisas que ficam, e que é um anúncio da dor que vem vindo, às vezes acontece junto com a dor. Mas, veja quantas coisas essa pessoa perdeu na vida dela, e tudo isso pode ter sido traumático para ela. E quando você cuida na psicoterapia do que é traumático em relação à própria dor, não é? Isso já vai diminuir, vamos dizer, daquela cota que tinha uma justificativa orgânica, mais uma outra cota em relação ao traumático de vivenciar isso, então vai, no mínimo, minimizar a intensidade dessa dor. E também ajudar que a pessoa consiga lidar, conviver, se for preciso, com essa dor de uma forma mais adequada, ter coragem, sabe, se sentir mais potente para verdadeiramente procurar o médico e fazer um tratamento, tenha a duração que tiver, mas que depois possa fazer uma retirada de medicamentos, o que não significa que depois ela não vá fazer uso de analgésico, mas orientada e não indiscriminadamente para ficar refratária. Tá? Então, a pessoa com a psicoterapia, ela pode conseguir lidar melhor com tudo isso. E isso vai, sem dúvida, repercutir positivamente no convívio, se for preciso, né, da dor, ou no enfrentamento do próprio tratamento.